Seja bem-vindo ao programa Conversa Com, hoje e como sempre com um convidado muito especial. Aqui na apresentação Amânio Couto, auxiliar da linha técnica pelo Álvaro Almeida. Temos aqui hoje uma pessoa muito especial, uma pessoa se calhar é mais conhecida fora do Conselho que dentro do Conselho. É nem mais nem menos do que um caricaturista ou cartunista, como é que a gente quer? Cartunista e caricaturista. É mais rápido mesmo, não é? A diferença entre a caricatura e a cartão é o Nofre Varela, naturalmente, que está aqui presente, um homem muito conhecido, mas mesmo muito conhecido, se calhar mais fora do Conselho do que dentro do Conselho. Para já, muito obrigado por ter aceitado este convite, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado eu por me convidarem. É um prazer. O Nofre Varela, estamos a falar com uma pessoa realmente que se calhar não é... É bom começar por uma área que se calhar pode até nem lhe agradar muito, mas é uma pessoa modesta, já dá para entender isso. E dá-me a impressão que no seu caso não é uma pessoa com o reconhecimento devido, porque acho que realmente aquilo que o senhor fez, tem feito até agora, mas sim é outro destaque no programa português. Mas sabe qual é o problema? O problema é eu ter nascido em Portugal. Pois. Eu digo que tive a sorte, azar, de ser português. Sorte porque não nasci no Zimbábue. Sim. Azar porque não nasci na Suécia. Chatice do caralho. Mas que está bem com o meu ajuda plenamente. Portanto, o problema é esse. Depois, relativamente aqui à nossa terra, Rio Tinto, Gondomar, eu estou em Rio Tinto, só não nasci cá, mas eu vim para aqui, tinha 7 anos. Pois, isso até ia falar de deixar o Porto. Nasci em Miragaia, nasci no Hospital Santo António, por isso pertenço a Miragaia. Exatamente. Porque os meus pais moravam em São Médio em Festa na altura. Se eu tivesse nascido em casa, era manedense, era matosinhense. E depois comecei a trabalhar muito cedo, aos 14 anos, trabalhar no Porto. Mas que a minha vida, eu vinha a casa só a dormir, depois de manhã ia para baixo. Portanto, eu sou capaz de ser mais conhecido nas ruas do Porto do que nas ruas de Rio Tinto. Isso eu acredito que acabei de dizer, dá-lhe alguma frustração pelo facto de chega a pensar nisso? Houve tempos que pensei em emigrar, e ainda fui até à Bélgica, e a Paris, Bruxelas, na tentativa de ficar por lá a fazer banda desenhada. Em Bruxelas falei com os chefes de redação das 3 revistas principais da época, de banda desenhada, que era o Tintin, Spirou e Pilote. Ficaram com o meu contacto, mas não aconteceu nada. Troquei correspondência com a RG, outro do Tintin, no sentido de... Porque quando fui à revista Tintin, fiquei a saber que o RG estava nos estúdios da Belle Vision a fazer as histórias do Tintin em desenho animado. Então eu, quando regressei, peguei num personagem do Tintin, fiz em 3 ou 4 acetatos um movimento que esse personagem ia caminhar e mandei para o RG para ele ver que eu era capaz de fazer animação se ele me dava lá trabalho. E ele respondeu, guardo religiosamente dessa carta, uma carta do RG, dizendo-me que não tinha possibilidade nenhuma de dar trabalho, que enviou a minha carta para o chefe de redação da revista Tintin, esperava que ele me desse alguma resposta. Eu já me tinha dito que não, anteriormente, de maneira que, portanto, nessa altura ainda pensei sair daqui. Neste momento juro que se eu tivesse 30 anos saía mesmo, e não era para desenhar, ia fazer outra coisa qualquer, se me conseguisse, porque viver aqui é morrer aos poucos. Exatamente, essa é uma expressão muito forte. Viver aqui não tem... A sociedade portuguesa bateu no fundo, eu não percebo o que é que os políticos andaram a fazer desde o 25 de abril de 74. Parece que andaram todos eles, todos sem exceção, a governarem-se eles próprios. Governar o país vai na batalha, dizia um amigo meu. Exatamente. Isso eu concordo, estamos de acordo nessa área. Mas vamos começar pela sua... Enfim, está em Portugal, infelizmente, no seu ponto de vista. De qualquer modo, Portugal é um país bonito. Tem gente linda, bem disposta. Em relação à Espanha, por exemplo, eu tenho muitos amigos espanhóis, gosto muito de Espanha, dos meus amigos espanhóis e tal. Mas, quando comparo estas 2 sociedades ibéricas, Espanha e Portugal, começa logo por aqui. Em Espanha matam-no todo. E aqui não.
Portanto, essa é a diferença. É a diferença. É a diferença que diz da benignidade das pessoas. Mas quem o ouvido pode estar a pensar, mas é contra... Sim, sou contra as touradas. Mesmo não matando o touro, sou contra o espetáculo de fazer sofrer um animal, embora os adeptos da tauromaquia digam que o animal não sofre. Então, vão eles a comer da arena, Sim, serem espetados, isso é verdade. se sofrem ou não. Isso é grande verdade. Começou, curiosamente, acho que como jornalista, também foi jornalista, além de turista, mas começou no 1º de janeiro. Comecei no 1º de janeiro. Exatamente. Em termos de jornais, comecei no 1º de janeiro. Em termos de mercado de trabalho, comecei aos 14 anos como aprendiz de tipógrafo. Exatamente. Uma tipografia aqui na Corujeira, a tipografia Castro. Depois estive em litografias, fui desenhador litográfico no tempo em que a litografia era isso mesmo. Grafia na pedra, era desenho numa pedra calcária. E, portanto, por aí adaptei-me a desenhar à pena e ainda hoje é onde estou mais à vontade, é desenhar à pena, por causa dos meus princípios. Entretanto, depois vai para notícias. Depois entrei nos jornais como colaborador eventual no 1º de janeiro, em 69, ainda no tempo de Manuel Pinto Azevedo, diretor e proprietário do jornal. Como colaborador eventual, fazia as páginas de férias, entre 15 de julho e 15 de setembro, todos os dias, fazia bonecos nas páginas de férias. Mais tarde, entrei como colaborador diário, com uma vez, ia lá todos os dias ao fim da tarde, fazer a maquetagem da primeira página e tal, e acabei por pertencer aos quadros, e a partir daí passei depois... Foi lá que foi apresentado ao formato, como é que se diz? Não, depois veio formado o Jornal de Notícias. Exatamente. Eu estive nos jornais todos de Porto, comecei no janeiro, depois o diretor de janeiro foi para o Jornal de Notícias fazer um jornal vespertino, que era o Notícias da Tarde, que era um jornal que o Jornal de Notícias já tinha tido na década de 40. Porque no Porto havia um vespertino que era o Diário do Norte. Os vespertinos tinham história em Lisboa, o Diário Popular, o Diário de Lisboa. Mas no Porto não, só havia matutinos. E então fui para o Notícias da Tarde. O Notícias da Tarde, depois, ao fim de 1 ano ou 2 anos, acabou. Depois criou-se o jogo, fiquei no jogo como gráfico do jogo. Depois tive um convite de Comércio do Porto, saí do jogo, fui para o Comércio do Porto, estive lá 1 ano, depois tive outro convite para o Jornal de Notícias para regressar e então estive lá até à Reforma. Até à Reforma, porque quiseram que eu me formasse ainda um catraio, com 56 anos. Chamaram-me, terceiro um elogio fúnebre, disseram que eles não vais para a fazer bonecos, fica se fosse fazer bonecos para a tua rua. E eu fui. Realmente. Mas porquê? Na altura, nessa altura? Aquelas coisas que não se percebem. Por isso é que Portugal está como está. As empresas queriam cortar despesas. E então pegavam na despesa do funcionário, que dispensavam, e passava a ser uma despesa para a segurança social. Claro. Porque eu passei a ser reformado aos 56 anos, não era bem formado, estava numa pré-reforma, estava no desemprego, estava a ganhar pelo fundo de desemprego. Estavam a pagar para eu ficar em casa e não fazer nada. E pronto, vivemos assim, é assim. A partir daí, é reformado, mas não deixa de não fazer serviço extra, não é? Eu saí do jornal em agosto de 99. Em agosto de 99, saí do Jornal de Notícias. Em setembro, estava no Estado da Bandeira a ensaiar uma peça de teatro, uma revista. Também andou por aí. Andei por aí. O ator também. Sim, depois é curioso que relativamente ao teatro... ver em peças na televisão, acho que na televisão, não. Não? Lembro-te aí qualquer... Aconteceu foi que uma vez fui entrevistado no Porto Canal sim. E passou um bocado de uma peça de teatro onde eu participei, porque eu tinha a gravação disso e pediram-me essa gravação para apresentarem um bocadinho da minha atuação em palco. Mas, quando piso o palco pela primeira vez, em dezembro de 1999, na revista Porto
Porto 2001, Odisseia do Carago. E eu era o primeiro a entrar em palco, porque entrava ainda no proscénio, antes do início da revista, vestido de astronauta, a debitar um texto sobre as obras do Porto 2001. 2001, Odisseia do Carago, assim até. E então, logo no primeiro dia, na minha estreia, eu tive consciência, porque eu tinha 56 anos, não tinha dado para andar a brincar aos teatros. E eu tinha consciência de que as pessoas estavam sentadas à minha frente pagaram um bilhete e eu não sabia o que é que estava a fazer em palco. Então, logo a seguir, fui para o TEP fazer um curso de ator. Foi um curso rápido, não foi bem um curso, foi um cursinho. Mas, de qualquer maneira, nesses 3 ou 4 meses que andei pelo TEP nesse curso, que era um curso intensivo, todos os dias, parte da tarde e noite, eu fiquei com a consciência do que estava a fazer no palco. Portanto, a partir daí, senti mais à vontade. Achei que já não estava a vender gato por lebre aos espectadores. Mas as suas peças, fez algumas aqui em Gondomar? Aqui em Gondomar cheguei a fazer o Teatro de Revista, o Sá da Bandeira, no auditório de Gondomar. Então foi é daí que eu... está aí que eu tenho a ideia de o ver representado, por isso estava com essa... Então é daí que... E também apresentei lá uma peça que tem uma espécie de stand-up comedy, só que o stand-up comedy vive pela piada gratuita. Exatamente. E eu meti na minha peça stand-up que titulei Cimbalino Curto, meto piadas políticas, alfinetadas, e as anedotas estão lá apenas a fazer o papel do ovo nas pataniscas, que é para juntar as coisas todas. Juntar a massa. Exatamente, para país que não se desmoronar. Exatamente. O senhor disse que, vamos aqui traçar uma diferença. Há muita gente que confunde, e eu penso que não há confusão nenhuma, de cartunista e caricaturista. Há alguma diferença? Há uma diferença ténue. Exatamente. A linha que separa a caricatura do cartoon é muito ténue. Podemos dizer, assim, em termos simples, que uma caricatura é mais pessoal, não é? É um retrato crítico de uma pessoa, exatamente, de uma individualidade. E um cartoon é um retrato crítico de uma situação social, com ou sem individualidade. Portanto, é essa a diferença entre cartoon e caricatura. Exatamente. Tem aqui uma coisa curiosa que eu não sabia, tem publicado alguns livros também. Sim. Peter Pan não existe. Exatamente. O Cimbalino Curto. Eu tenho aqui mais alguns que depois iríamos falar não existe. O Homem Criou Deus. O Homem Criou Deus, exatamente. Também eu tenho aí. Também é coautor dos 5 enterros de João. Exatamente, sim, de João. A Arca das Letras, aí do isto foi em 2006. Já não recordo bem. Qual é o estilo, de facto, vai na base da crítica, na base... Eu por acaso não tive a oportunidade de ver. O que eu tenho escrito tem as vertentes. Escrevo ensaio e escrevo humor. Exatamente. Poderão dizer que o humor não tem nada a ver com o ensaio. São coisas muito diferentes. Eu acho que tem tudo a ver. Para já, acho que não há nada mais sério que o humor. E a verdade... Claro. E a verdade é que os próprios políticos sabem disso porque fartam-se de nos fazer rir todos os dias e estão a ocupar cargos seríssimos. No ensaio, não sei porquê, meti-me nisto desde os 20 anos, que desconfio da existência de Deus. E então li livros, falei com sacerdotes, com amigos religiosos, que eu não tinha formação religiosa em miúdo. O meu pai era republicano. O meu pai é ateu. Exatamente, sou ateu. Mas tolera? Absolutamente. Exatamente, que é isso que é que um ateu, tal como um religioso, são pessoas tolerantes. Exatamente. Agora, os fundamentalistas, tanto no teísmo como na religião, não são nada tolerantes. Exatamente. Não sou fundamentalista, sou um ateu que tem a minha opinião, respeito a opinião dos outros e espero que os outros ouçam a minha e me respeitem também. É curioso que quando eu fundei a Associação Ateísta Portuguesa e só nessa altura é que me dei conta de que, tal como há muitos modos de ser religioso, também há muitos modos de ser ateu. Eu nunca tinha pensado nisso até começar a conviver com
pessoas que pensam como eu, mas ligeiramente à esquerda ou ligeiramente à direita. Mas é ateu por convicção, por exemplos que têm para dar, eu acho que não acreditam em Deus. Eu acho que, embora as respostas que encontrem na religião sejam respostas fictícias, não são respostas autênticas, as respostas verdadeiras só podem ser dadas pela ciência. Então, como é miúdo, o meu pai era republicano, e o meu pai nasceu em 1912, portanto a República tinha 2 anos, ele cresceu com a República e bebeu tudo quanto a República tinha para dar a beber aos jovens, não é? E então a primeira República Portuguesa foi muito anticlerical. E é provável que o meu pai tinha bebido desse anticlericalismo. E a prova é que ele não batizou os filhos. Eu e mais 2 irmãos, o meu pai não nos batizou. Por acaso, o meu pai foi traído por uma tia-avó materna que combinou com o padre da Igreja São Médio em festa e um dia passou lá por casa, pagou-nos 3 catraios, o meu irmão com 10 anos. O meu irmão à volta de 10, eu com 6 e a minha irmã com 2 meses de idade, levou-nos ao padre e batizou-nos. Portanto, eu lembro-me de ser batizado. Meu pai, quando soube disso, apetecia esganar a minha tia, como é evidente, que não esganou, mas apetecia fazê-lo. Mas isto para dizer o quê? Portanto, eu cresci sem ir à missa. E aqui é que está a grande diferença. Presumo eu. Aquele que cresce a ir à missa todos os dias é-lhe implementado no cérebro a ideia de Deus numa idade tão tenrinha que a ideia nunca mais sai, nem evolui. Fica ali tal como foi semeada. Claro. Eu que não tive essa semente na cabeça, só aos 20 anos, e concretamente em Angola, na tropa, é que me apercebi dos sentimentos religiosos dos meus colegas e apercebi-me do modo mais caricato. Os meus colegas rezavam a Deus para que não fossem atingidos por uma bala. Claro. E eu tinha a certeza absoluta que se viesse uma bala na minha direção, por mais rezas que eu fizesse, a bala ia matar-me e vinha contra mim. Não havia nenhuma reza, não havia nenhum Deus que pusesse a mão à frente para evitar. Exatamente, está a chegar ao ponto que eu ia colocar esta questão. É que muita gente pensa que, de facto, o céu serve-se de Deus para muitos males, não é? Pois. Para ganhar males, não é? Também. Só que ele não remedeia, é essa a conclusão que a gente chega. Pois não remedeia. Agora, há uma verdade nisto tudo. Primeiro, o homem criou Deus. E se o homem criou Deus foi porque precisou dele e com 3 de batatas. Exatamente. Nós precisamos de Deus. Portanto, a ideia de Deus existe porque nós precisamos dela. Por isso a inventamos. E, agora, o pior de tudo isto é que há gente que, se aproveitando das necessidades que os crentes têm de crer em Deus, os exploram até ao tutano. Claro. Há seitas, há políticas, há vizinhos, há o regedor, havia o regedor na altura, há uma série de pessoas na sociedade que, à sombra do guarda-chuva de Deus, exploram a vizinhança. Se Deus de facto existe ou não existe, isto é uma questão que claro. nós é difícil de entender. Há tanta injustiça neste mundo. Acha que se ele existisse fosse realmente. Há pessoas que. Os religiosos têm resposta para isso. Têm sempre resposta para isso. Mas eu acho os que desígnios de Deus são insondáveis. Exatamente. Portanto, Deus é que sabe. Isto é uma resposta. Se ele morreu, foi porque ele entendeu que ele tinha morrido. Exatamente. Acha que esta é a expressão correta. O problema é que nós dizemos vamos fazer uma viagem e no fim da viagem chegámos à aldeia, vamos visitar os familiares, olha, graças a Deus a viagem correu bem, chegámos todos a bem. E não houve ainda ninguém que chegasse ao destino e dissesse, olha, graças a Deus a viagem correu mal, espatifámos o carro contra uma árvore, o tio Alfredo morreu com o volante enfiado no peito, eu estive no hospital 2 dias, mas agora, graças a Deus... Estou certo. É que nunca se dá graças a Deus por um mau desfecho, é sempre por um bom desfecho. Mas no extremo o culpado é Deus, ele é que estava lá, ele podia ter evitado e não evitou. Exatamente. Bom, era tema para estarmos aqui até amanhã de manhã e chegávamos ao fim. Se nós tivéssemos ideias diferentes,
chegávamos ao fim com as mesmas ideias diferentes, não tínhamos resolvido coisa nenhuma. E se saíssemos daqui capazes de irmos tomar um café todos juntos, mas habitualmente saímos daqui zangados, que ainda é o pior. Por ordem regra é isso mesmo. Você tem uma expressão engraçada que eu apanhei e transcrevo e vai-me explicar. O que eu sou e sei, hoje não foi conseguido das escolas académicas frequentadas na juventude, mas sim militando na vida de trabalho, lendo, procurando formação no meu setor de atividade. Foi isso? Foi assim. Toda a sua vida? Foi porque eu estudei, depois da quarta classe fui trabalhar. Claro. Mais tarde soube da existência de uma escola chamada de Arte Superlativa Soares dos Reis, onde se aprendia pintura, e eu queria ser pintor quando fosse grande, e então fui lá, um dia saí do trabalho, fui lá à escola perguntar como é que era para me matricular, disseram-me como era, cheguei a casa e disse ao meu pai disse, senhor, amanhã matricula-te, ele me tinha mensagem, já não sei como é que era, e pronto, e estudei à noite, na Soares dos Reis, pintura decorativa. Mas não terminei o curso, porque esbarrei com a matemática. A matemática é uma coisa horrível. Ainda hoje acho que é para toda a gente. Hoje tem uma rafeira máquina de calcular me causa empírica. Não parece. Tudo que meta números sou uma desgraça. Uma vez quando eu trabalhava no 1º de janeiro, cheguei a casa no fim do mês com o ordenado e recebi mais. E cheguei a casa e disse à minha mulher, olha, fui aumentado. Ela olha para o talão de vencimento e se foste aumentado, tu recebeste menos, tinham descontado um imposto qualquer, não sei se era o IRS na altura, não sei o que era. Eu vi que os números não eram iguais, agora se tinha mais ou se tinha menos, agora, era natural que fosse mais, ninguém vai cortar o ordenado a ninguém, não é? Claro. Se aquilo é diferente deve ser um aumento, mas não, afinal foi um desaumento. Mas tudo que meta números para mim era então daí o curso de pintura ficou Os seus alvos principais é o dia-a-dia, os políticos, é quem é cáustico. Exatamente, aquilo que me mete, quando metem a mão nos meus bolsos eu fico muito danado. Claro. E os políticos só me têm feito isso. É que eu ainda não vi nenhum político no governo a fazer algo que me beneficie. Só me prejudicam. Opa, eu não posso dizer bem dessa gente. Claro, ninguém pode, naturalmente. Mas há sempre uns melhores que outros. Consegue distinguir aqui. Quer dizer, no meio do piorio, há uns que são menos piores. Exatamente. Eu sei que realmente uns alvos seus, e eu não vou deixar de escapar aqui, porque também. Porque é verdade, um dos alvos preferidos seus era o Cavaco Silva. Nem me falo do Cavaco. Já me estou a rir porque o Cavaco é o presidente mais parecido com o Américo Tomás, a quem o Vilhena chamava a cabeça da abóbora. Exatamente. O Cavaco, quando abre a boca, sai a geneira ou migalha de bolo rei. Não sai mais nada daquela boca. Se ele, eventualmente, tem um discurso com mais algum arranjo, com mais cabeça, tronco e membros, é porque foi escrito por outro. Mas vai continuar a passear, está bem? Pois é, depois continua a passear. E vai agora fazer homenagem, isto saindo um bocado fora aqui do nosso âmbito, vai agora fazer homenagear ou entregar medalhas a ex-ministros. Pois é. Já não trabalho. Ele também entregou uma medalha. No Crato vai ser. No Crato, pois. Um homem que acabou com o ensino vai ser homenageado por isso mesmo. O Cavaco já não é nada a esperar, ele medalhou um agente da PIDE, de maneira que qualquer coisa que saia daquele... Um ato perpetrado pelo Vantilo Loureiro foi dar o nome de Cavaco a uma avenida aqui do metro, em Rio Tinto, onde passa o metro, a avenida Cavaco Silva. Não sabia disso. Se eu morasse naquela rua, eu tinha que mudar de residência. Era impossível receber correspondência com o nome de Cavaco. Fazer de humor hoje em dia é uma atividade de risco? Se formos para o campo religioso, é. Exato, aí. Os extremistas islâmicos matam por isso. Não é? Matam por isso mesmo. Ou aquela situação que você também foca. O Charlie Hebdo. Exatamente. Que lá tem tudo covarde. Covarde. Mas também depois há outro reverso da parte deles, é aquela, não sei se vou dizer um disparate, mas depois eu não gostei muito daquela caricatura do miúdo deitado afogado, aqueles dos refugiados. Sim.
Me parece que não está bem. O enquadramento não é perfeito. Mas nós temos. Não sei se será bem errado, não é? Há desenhos chocantes. Exatamente. Mas a vida real choca. Exatamente. E o desenho, quando é chocante, a intenção é de chocar mesmo. Que é alertar as pessoas para isso. Porque um cartoon não é para fazer rir, é apenas para alertar consciências. E relativamente à religião, ouvi que quando foi do ataque ao Charlie Hebdo, ouvi de um responsável da Igreja Católica dizer que não apoiava o ato criminoso dos islamitas, e neste mas é que está o perigo, mas os caricaturistas também abusaram ao desrespeitarem Allah. Ora, era aí que eu queria chegar. Mas isso é uma falácia, isso não é verdade. Os caricaturistas não desrespeitam Deus nem os profetas. Quando o caricaturista faz uma caricatura de Maomé com uma bomba metida no turbante, não quer dizer que Maomé era bombista. Exatamente. Ele quer dizer é que aqueles que adoram Maomé são capazes de meter bombas e matar pessoas, que é diferente. Pois. Portanto, Deus, Jesus Cristo, Maomé, Allah, estão lá no seu canto e estão muito bem. Agora, o que as pessoas fazem em nome dessas divindades é que está mal. E os caricaturistas criticam esses agentes que provocam o mal em nome de Deus. Mas devo-te falar isso na altura. Pois, a gente entende e a sua explicação é óbvia e compreendo perfeitamente. Mas para o geral do comum do cidadão, nem sempre é interpretado dessa forma. Pois não. Eu, no Jornal de Notícias, algumas vezes tive problemas, por exemplo, quando havia uma notícia sobre a SIDA e diziam, olha, ilustra aqui esta notícia. Eu ficava apavorado, porque eu, enquanto caricaturista, não podia fazer uma caricatura da SIDA. Não sou capaz. O que é SIDA? É uma doença que provoca morte, sofrimento, morte, e eu vou gozar com o quê? Era complicado, não é? Vou gozar como doente, vou gozar como o bacilo, o micro-organismo que e então eu acabava por fazer não uma caricatura, mas uma ilustração. Uma pessoa sofredora, coisa e tal, mas, portanto, de facto, o trabalho do cartunista tem limites. E o limite é exatamente esse, é o sofrimento humano. Por exemplo, eu posso fazer uma caricatura abordando a violência doméstica. Mas, como é evidente, essa caricatura não está a proteger o violentador. Pelo contrário, está a proteger a vítima. Exatamente. Entendo. Aquela questão do preservativo no nariz do Papa. Sim. É um exemplo também que pode ser chamado. Isso é um exemplo de cretinice. A Igreja Católica, na altura, protestou e ela devia ter calado. Devia ter-se calado, porque o que é que quer dizer um preservativo no nariz do Papa? Quer dizer que o Papa está a meter no nariz onde não é chamado. É apenas isso. Exatamente. É apenas isso, nada mais. Isso entendo. E quando a Igreja fala contra, e houve um movimento nacional que levou até a reuniões específicas no Parlamento, o autor da caricatura, o António, do Expresso, foi lá assistir a essa discussão no Parlamento, uma discussão a gastar dinheiros públicos durante um dia de trabalhos do Parlamento apenas para discutir a caricatura. Diz o António que nunca na vida dele ganhou tanto dinheiro como a vender aquele mesmo boneco para tudo quanto era mundo. Porque falou-se tanto naquela coisa que todo mundo quis reproduzir a caricatura. E ele foi o desenho que lhe deu mais dinheiro. Mas é curioso que é publicada e não parece que não choca ninguém. Não, já chocou as pessoas habituais. Já teve algum problema com alguma caricatura? Tive assim, a nível de polícias e tal, tive uma vez quando Ramalhianos era Presidente da República. É exatamente isso que eu tinha aqui anotado, que é muito engraçado. Já agora gostava que perguntasse. Ramalhianos era Presidente da República há um ano. Exatamente. E teve um filho. Exatamente.
E toda a gente dizia que o Presidente da República não fazia nada, porque se fizesse, dissolvia o Parlamento, convocava novas eleições e tal. E na altura eu colaborava com um jornal, que era o jornal O Chato, que não é para gravar, mas era mesmo chato. E a primeira página de um certo número do jornal foi ocupada com um desenho meu representando Ramalhianos deitado a parir um catraio. E 2 médicos, um a segurar no bebê e outro a cortar o cordão umbilical e a dizer: quem foi que disse que no ano de presidência ele não fez nada? Passados uns dias recebo um telefonema em casa. Estou. Eu sou sim senhor, daqui é da Polícia Judiciária. Ora, nunca me tinha telefonado a Polícia Judiciária, eu imaginei que era um amigo a brincar comigo. Eu disse: ai sim, quem foi que eu matei desta vez? E fulano ria-se. E tivemos uma conversa surrealista, porque eu estava sempre a tentar descobrir de quem era aquela voz. Até que ao fim de não sei quanto tempo de conversa, eu perguntei: bom, então o que é que eu faço? Quero que passe por aqui. Por aqui por onde? Pela Polícia Judiciária. E onde é a Polícia Judiciária? Você não sabe? Eu não. Eu não gosto de saber da vitória e não... E disse aquilo com tanta convicção que eu pensei: oh diabo, isto afinal é sério. Eu perguntei-lhe: olha, eu tenho estado a brincar e você? Não, eu estou a falar a sério, mas sabe, eu já estou habituado, quando eu convoco alguém por telefone, ninguém acredita à primeira. Mas ele pode crer que isto é verdade. Então lá primeiro fui o meu advogado, saber o que é que devia dizer no judiciário, e o que eu disse no judiciário foi que a minha intenção ao fazer aquele desenho não era insultar o Sr. Presidente da República, mas apenas provocar humor com aquilo que se ouvia nos cafés. E pronto, e o processo deve ter sido arquivado porque nunca mais me... Nunca mais nunca mais aconteceu nada. Você tem expressões muito engraçadas, e vamos falar delas, para depois irmos aos livros, falar um pouquinho deles. Deitámos o lixo no caixote e há pessoas que não lá cabem. É uma expressão violenta e, de certa forma, bem sisuda. Essa frase não é minha. Essa frase não é minha. Essa frase mandaram-me pela mas concordam dela? Pelo Facebook. Exatamente. E eu concordei por isso. Exatamente. As frases podem não ser nossas, nós estamos concordamos com muitos autores que não concordam com muita coisa que o senhor escreve e faz. Exatamente. E se concorda com esta frase é porque realmente tem algo a dizer sobre ela. É claro, porque há gente que se julga tão importante e são um monte de esterco. Exatamente. Não são mais que isso. Exatamente. E já agora também o domínio da mentira. Acha que mexeu um bocadinho consigo também esta ida para Angola? Sim, mexeu principalmente no contacto com a morte, que é uma grande chatice. Estive numa zona de guerra e logo ao fim de 15 dias de mato houve um ataque ao quartelamento, uma noite de tiros, e morreu um amigo meu, um rapaz aqui de Irmesinde, que era trolha na vida civil, cozinheiro na tropa, tinha deixado a namorada grávida, tinha imaginado um futuro sorridente e feliz. Quando acabasse a tropa não ia mais pegar na talocha nem nas colheres de trolha, ia tomar conta de uma tasca, ia servir refeições. A mulher que trabalhava numa fábrica de tecidos na Ariosa ia deixar a fábrica, ia trabalhar com ele a servir as refeições, e foi o primeiro a morrer. E ainda para cúmulo, o médico pediu-me ajuda para a autópsia e aquilo mexeu comigo. E depois a religiosidade, está outra vez aqui o conceito de Deus à volta, a religiosidade dos meus camaradas. Eu era o único que dizia não acreditar em Deus, porque toda a gente acreditava. Sobretudo naquela zona tonha mais, não é? E as pessoas que não acreditam passam a acreditar. Exatamente. E isso mexeu comigo, de facto. Foi a partir daí que eu comecei a encarar, porque até aí a religião para mim era uma coisa que passava ao lado, não estava nada preocupado com isso. Mas a partir da tropa comecei a preocupar-me com a religiosidade das pessoas, e então andei nas livrarias à procura de livros, andei nas bibliotecas, li filósofos, li ensaístas, e ao fim de 40 anos li a Bíblia, li o Corão. Quando digo li a Bíblia, quero que fique bem sublinhado que não estudei a Bíblia, lia. Li e interpretei. É diferente.
E então, ao fim de 40 anos, destas leituras, destas vivências e tal, é que decidi que, afinal de contas, eu era ateu. Porque até aí não sabia se era ateu, o que era, mas concluí que era ateu, mas com algumas bases para chegar a esta conclusão. Vocês que acreditam em Deus, que até podem acreditar em Deus, que não é assim a expressão sua. Eu tinha aqui escrito que atrás cheio muita pedra também. Nada tem contra Deus, o que não suporto são os seus pares. Depois, exatamente, porque de facto o conceito de Deus, nada tem contra ele. Agora, o que os outros, o que muitas pessoas fazem à sombra do conceito de Deus é que me chateia profundamente. Acho que chateia todos. Exatamente. O problema maior é esse. É esse. Você teve fez um cartaz, uma caricatura, não sei se é caricatura, mas é sobre a prevenção rodoviária. Está lembrado disso? Sim, próximo. Não há uma polémica porque tem a cabeça de um miúdo, ou coisa assim do género, contra um parede. Acho que qualquer coisa assim do género. Não. Já agora, eu não sei ao certo bem, eu sei que houve uma situação qualquer. Na Proteção Rodoviária Portuguesa fiz um cartoon para... Eu tenho para aqui qualquer coisa anotado, não sei. Para uma exposição de Madrid. Um cartunista ter posto o presidente. Não é isto. Eu sei que não tem isso. Eu todos os anos estava representado em Alcalá de Henares, Madrid, numa exposição de caricaturas, e todos os anos havia um tema. E um ano o tema era a prevenção rodoviária. Exatamente. E eu fiz um revólver. Para os automobilistas exatamente à prevenção. Não é? Exatamente. Eu fiz um revólver com um sujeito na culatra. Um sujeito com um volante a conduzir. Dizia eu que, pretendia dizer com esse desenho, que uma pessoa ao volante de um carro na estrada que não cumpre as regras é como está a transformar o automóvel numa arma. Agora, isso a criança a atravessar a passadeira. Da criança a atravessar a passadeira é outra coisa. Isso foi antes dos jornais. Antes dos jornais, trabalhei em publicidade. Exato. Entre as litografias e os jornais, houve uma altura que trabalhei numa agência de publicidade. Uma agência sediada em Lisboa, eu trabalhava aqui na delegação do Porto e passei muito tempo em Lisboa porque havia pouco trabalho no Porto e requisitavam-me, então passei semanas e meses em Lisboa. E uma vez a agência concorria a concursos públicos e um dos concursos públicos e que o meu projeto ganhou o concurso foi a criação do logótipo da Transtejo. Aqueles 2 T's com tracinhos fui eu que os criei. Agora, eu quando vou a Lisboa, olho para aquilo, ou até na televisão, vejo ali o meu trabalho, mas ninguém sabe, só eu a saber. Só é aquilo que eu falei há pouco, há muita coisa que você faz, exatamente. Imagina que foi isso que exatamente. Mas está lá, não é? Está lá. Então, essa campanha para a prevenção rodoviária portuguesa, eu fui incumbido de desenhar um cartaz que tivesse por missão alertar os automobilistas para a proximidade de uma escola. Exatamente, é isso. Então eu fiz Eu estava aqui a brilhar um bocado. Eu então numa folha A4 fiz um esboço a guache, na altura ainda não havia computadores, era tudo feito à mão, e agora há computadores, continua a fazer tudo à mão. Pois, exatamente, isso era uma coisa que eu ia falar daqui a pouco. Então fiz um cartaz como que se fosse uma fotografia a preto e branco, uma rua com uma passadeira e uma criança a atravessar a passadeira, tudo preto e branco, cinzentos e tal. E o único toque de cor era a cabeça da criança que substituí por um sinal de stop. Pretendia eu dizer com esse boneco, vês uma criança e paras. Fiquei todo fano da minha criatividade, achei que faria ali um boneco giro, e entrei no gabinete do chefe do ateliê e disse, chefe, cá está a minha proposta. Ele olha para aquilo e de imediato diz, não serve. Eu fiquei danado, não sei porquê. E então ele explicou. Quando tu substituis a cabeça de uma pessoa por uma coisa, estás a coisificar um ser humano. E os seres humanos não são coisificáveis. Devem ser respeitados na sua dignidade de ser humano. Foi a primeira lição de ética que eu recebi, em publicidade. Agradeci a uma chefe, curiosamente, o ano passado encontrei-me com esse chefe. Através da internet, não com ele, que ele não usa a internet, mas um outro colega contactou-me pela internet, eu perguntei-lhe, e o nosso chefe, o Pilo da Silva, como é que está?
está vivo e atuante, pinta e tal, está reformado há muitos anos, então dei-me o telefone dele, liguei-lhe, e ele vinha ao Porto logo a seguir, encontramos-nos no Porto, e andei um dia a passear com ele aqui. E contei-lhe esta história, e ele não se lembrava. Eu disse, a primeira lição de ética que recebi, ética em publicidade, foi sua, e contei-lhe a história. Ter a lição, não é? Ele não se lembra de me dar essa lição, mas a verdade é que eu tomei aquilo como uma lição. Eu lembro bem, e sempre tive em consideração a ética na publicidade. Eu estou só a passar exatamente por isso. Curiosamente, aqui há uns tempos, 10 ou 15 anos, vi um cartaz num MUPI, numa página de autocarro em Santa Catarina. Aquela mensagem irritou-me até à medula. Era um cartaz a preto e branco, promovendo uma marca qualquer de automóveis. Aquilo causou-me tanto nojo que eu nem fixei a marca. E o leitmotiv, a frase forte era assim: na vida há prioridades. Primeiro eu e depois eu. Eu fiquei danado com aquilo. Onde é que está a ética? Este gajo não conheceu o meu chefe, o Manuel Pinho da Silva, porque se tivesse conhecido, não produzia aquela porcaria. Porém, o fulano que fez aquilo sabe muito bem o que é que fez. Claro. E aquilo funciona. Pois. Porque a maioria de nós quer subir na vida, seja como for, atropelando todos, matando se for preciso, mas ele é que tem que chegar ao topo. Exatamente. E aquela mensagem era dirigida a esses energúmenos patifes que cada vez são a maioria de nós, o que torna a complicar o nervo sensível. Exatamente. Isto, a conversa consigo, já vi que é com mais cerejas, é uma coisa impressionante, é um gosto ouvi-lo, mas o tempo comanda-nos. Pois claro. É uma chatice. Temos que acabar com isto. Não, temos algum tempo, não sei, temos 10 minutos, ainda há algum tempo para falar um pouquinho. Continua a dizer cheiro de fotografias, a tinta... Sim. Os jornais. Para si, os jornais é... Eu consulto o jornal. Informática é nada. A informática é boa para... O computador é uma excelente máquina de escrever. Ponto final. Depois também serve para investigar, pesquisas e tal, tudo bem. Mas, por exemplo, eu consulto o jornal, principalmente o jornal público. Consulto o jornal, vejo página a página, depois só leio títulos. Porque se tenho algum título que me interessa, desligo o computador, saio de casa igual que hoje comprar o jornal. Porque ler o jornal é o papel. O cheiro a tinta. Porque eu, aos 14 anos, entrei numa tipografia pela primeira vez e aquele cheiro a tinta ainda não saiu daqui. Ainda cá está. Exatamente. Ainda cá está metido na cabeça. Mas hoje em dia, por exemplo, no círculo que faz caricaturas, hoje em dia os computadores fazem isso. Pois faz, todos os meus camaradas fazem excelentes trabalhos no computador, mas eu continuo a fazer à mão. Na altura em que os computadores inundaram o mercado de trabalho da minha área, eu colaborava com a Porta Editora. Durante uns 10 anos, ilustrei manuais escolares e um dia disseram, a partir daqui é assim, recebes uma disquete, em disquetes, com o texto e depois entregas a disquete com o livro paginado e ilustrado. Eu disse, olha, passem todos muito bem, mas não, isso eu não faço. Voltando aos livros, o que é que se pode encontrar nos livros que escrever? Tem aqui o Peter Pan. O Peter Pan não existe. Fala-nos provavelmente de... Peter Pan não existe, é o título, e tem um subtítulo, Reflexões de um Ateu. Exatamente. É o livro onde eu explico porque é que sou ateu. É uma espécie de Kama Sutra de humor? Não tem nada a ver com humor. Não, é até muito sério. É onde eu digo que sou ateu e porquê. E abordo alguns problemas da sociedade, como o aborto, a eutanásia, já não me recordo agora assim. Eu estava a trocar pelo Simalino Curto. O Simalino Curto, sim. O Simalino Curto é uma espécie de Kama Sutra do humor. São uns textos pequeninos. O Simalino Curto tem uma história engraçada porque eu, quando trabalhava no Notícias da Tarde, portanto, o jornal saía ao meio-dia, eu entrava às 8 da manhã, ao meio-dia o jornal vinha para a rua e a partir das 4 da tarde começava-se a trabalhar na edição do dia seguinte. E entre o meio-dia e as 4 da tarde, para além do almoço, havia uma série de tempo livre. E eu, na ainda não havia os computadores, era máquina de escrever,
pegava num papel, metia na máquina de escrever e pedia lá aos camaradas da saber, pai, dá-me aí um mote. Dizia uma palavra qualquer e eu, com base nessa palavra, ia escrevendo. E pronto, algumas vezes aproveitava as pontas de papel dos rolos dos telexes, porque os telexes tinham o papel de várias cores. Havia verde, azul, rosa, branco e amarelo. Cada cor identificava uma agência noticiosa. Eu pegava naquelas pontas dos rolos, metia na máquina e, por exemplo, lembro-me de uma vez escrever sobre a cor azul, porque era a cor de papel. Escrevi um texto sobre o azul. Habitualmente eram textos assim, mal comparado com os textos de Mário Henrique Leiria. Mário Henrique Leiria era um poeta que estava a tratar de um assunto muito sério e de repente descambava. Aquilo terminava de um modo, em prosa ou em poesia, terminava de um modo que ninguém estava à espera. Portanto, digamos que é uma coisa assim, salvo o devido respeito pelas diferenças existentes entre mim e o Mário Henrique Leiria, eram umas coisas assim do género. E uns anos mais tarde, vou ao fundo da gaveta, pego naqueles papéis todos e pego num desses papéis e fui atrás de um camarada jornalista, o Júlio Roldão, que estava a escrever, e fui atrás dele e li-lhe uma historinha pequenina que eu falava dos três porquinhos e do lobo mau. Li-lhe aquilo ao ouvido. Acabei de ler, ele deu uma grande gargalhada e eu perguntei, estás a gozar comigo ou isto tem piada? Não tem piada. Então ele sugeriu-me, porquê é que não fazes um livro e ilustras os textos? Só olha, boa ideia, nunca tinha pensado nisso. Então reuni uma série de textos, revi-os para os atualizar e também não desenhei propositadamente. Fui aos desenhos que já tinha publicado no Jornal de Notícias, noutras circunstâncias, e adaptei o desenho aos textos e publiquei a experiências próprias, o livro Cimbalino Curto. Curiosamente, esse livro não chegou a lado nenhum, porque era a edição do autor. Claro que sim. Eu ofereci muitos, não vendi nenhum, e ofereci um ao meu camarada do Diário de Notícias, o Vial Moutinho. O Vial Moutinho pegou naquilo e fez uma recensão crítica que publicou no Diário de Notícias e numa escala de 5 estrelas atribuiu-me 3, o que é ótimo. E um dia estou no meu ateliê, eu tinha um ateliê na Rua dos Caldeireiros, durante 20 anos tive lá um ateliê de desenho e pintura, e um dia estou lá no ateliê, recebo um telefonema, um sujeito com voz, com sotaque do Porto, a dizer que estava em Lisboa, e que andou à procura do meu livro, que viu no Diário de Notícias, que eu tinha escrito o livro Cimbalino Curto, andou nas livrarias à procura e não encontrou. Se eu encontrasse é que eu me admirava, não é? O livro não saiu da minha casa, e então, como ele leu a recensão crítica no Diário de Notícias, foi ao Diário de Notícias perguntar como é que se chega à fala com o autor. Então deram-lhe o meu número de telefone, disseram-lhe, olha, passe cá amanhã, porque isto foi feito por um colega do Porto, vamos falar com ele, depois passe cá amanhã que a gente vai. Então no dia seguinte passou e deram-lhe o meu número. Então estava-me a ligar dizendo que eu quero um livro desses, porque fui eu que inventei a palavra Cimbalino. E só, você vai ter um livro, 2 ou 3, eu quero falar consigo. Então combinámos um encontro, meti-me no comboio e fui ter com ele a Lisboa. E de facto o homem criou o termo Cimbalino. Ele era serralheiro, ele teve uma vida muito complicada, desde miúdo ficou sem pai muito cedo e ajudou a mãe viúva, e ele aos 9 anos andava a vender pão pela rua, a transportar farinha, etc. Fez uma série de coisas, até que foi para uma serralharia na Rua dos Planos. Havia uma serralharia na Rua dos Planos, imaginem-se, naquela ruinha íngreme, naquele tempo havia uma serralharia, na década de 40. E nessa serralharia ele ajudou a fazer o candelabro que está no Teatro Rivoli. O candelabro que está à entrada foi feito na serralharia dele. E então o que ele fazia era, andava pelos cafés da Baixa do Porto a recolher açucareiros, cafeteiras, torradeiras, etc. Material com algum defeito amassado, ou uma asa que partiu, para arranjar lá na oficina dele. E então, nessas rondas pelos cafés, fez amizade com muitos donos e gerentes de cafés.
Mais tarde já ele era crescido, a empresa dele foi contactada pela marca La Cimbali, italiana, que eles queriam colocar no mercado português as máquinas de fazer café de máquina, não é? E queriam um serralheiro que fosse à Itália fazer um curso para poder prestar assistência às máquinas e tal. Então foi ele à Itália fazer o curso e quando veio na companhia de um engenheiro lá da fábrica de La Cimbali, andou com esse engenheiro de 2 meses, passaram pelos cafés, então você quer comprar a máquina? Não, ninguém queria comprar a máquina porque aquele café não tinha saído, não se vendia. E então o serralheiro, com a 4ª classe, viu que ali o que faltava era comunicação. Faltava publicidade ao produto. Pois, exatamente. E disse ao engenheiro italiano: "Oh, Sr. Engenheiro, porquê é que não faz um cartaz a dizer assim? Não peça um café, peça um cimbalino e veja a diferença." E o italiano fez isso, colocou lá os cartazes, passado uns tempos passou para os cafés, o café já se vendia e assim foi metida a máquina La Cimbali e então ele de facto criou essa, exatamente. Não passa um café, peça um cimbalino. Foi isso que eu disse ao caso, já não sei. Não peça um café, peça um cimbalino e veja a diferença. Estamos vendo no final, há projetos ainda? Sim, tenho projetos, livros, banda desenhada, principalmente isso, livros e banda desenhada. Agora tem que ser mesmo telegráfico, estamos vendo em cima da hora. Um autor que admire, que tenha rotina, que goste de citar, por exemplo, o escritor... Hergé, o autor do Tintin. Sim, personalidade, já agora falo política, política ou não? Gandhi. A nível nacional e a nível nacional? Tem alguma? A nível nacional, só se for Dom Afonso Henriques. Estava à espera dessa pergunta mesmo. Olha, como sempre, estamos no final do programa. Eu tinha tanta coisa para lhe perguntar, Fica para outro programa. Fica para outro programa, com certeza absoluta que vai dar para outro, porque há muitas coisas que eu tinha aqui que gostava de saber, mas já não tenho tempo. Ficar por caminho. Ficar por caminho. Eu também, quando começo a falar, não me calo. Você também fala, não, é assim mesmo, fala de forma muito agradável e é realmente um prazer ouvi-lo. Portanto, agradeço ter aqui o Nuno Varela. Muito obrigado por me convidarem. Foi um prazer enorme tê-lo aqui e espero tê-lo cá mais vezes, naturalmente que sim, porque realmente é um homem que tem uma capacidade enorme e que deu aqui a sua evidência, que foi mesmo evidente. Portanto, muito obrigado uma vez mais e pronto, foi a conversa de com. Para a semana teremos aqui outro convidado, não o Nuno Varela, mas outro. O Nuno Varela virá noutra altura qualquer. Passem bem, um bom fim de semana e até a próxima. Obrigado. Boa tarde.